Bom, vou apresentar para vocês o Titan, que é um eletromiógrafo, tá? Ele é feito para odontologia, feito para cirurgiões dentistas. Esse equipamento, ele ajuda a garantir um equilíbrio da oclusão e da mastigação dos pacientes, através justamente da atividade muscular. Então, com isso aqui, a gente consegue evitar recidivas ortodônticas, consegue evitar fraturas, consegue ter uma estabilidade da oclusão e da mastigação, que é fundamental para qualquer tratamento que a gente for realizar nos nossos pacientes. Aqui hoje a gente vai fazer a avaliação do Titan, o teste de oclusão e também de mastigação, para vocês entenderem como é que funciona esse exame. Vou chamar aqui o paciente, né, o Vinícius. Então, vamos aqui fazer o exame com o Titan. A gente vai começar com o teste oclusal, certo? Então, eu vou clicar aqui em teste oclusal. Vou posicionar. Aqui a gente tem sondas de eletromiografia sem fio, tá? Elas são possíveis de serem sem fio por conta desse receptor USB que fica no computador. E aqui, essas sondas, elas são extremamente precisas. A gente consegue ter uma avaliação de eletromiografia muito boa, de uma excelente qualidade, tá? Então eu vou posicionar aqui as sondas no Vinícius. Se você observar, a gente tem aqui o círculo, né? O rosto do paciente. A gente posiciona na frente do nosso paciente, eu consigo identificar exatamente qual é o músculo, né? No caso, aqui seria o temporal do lado esquerdo dele. Então eu vou começar posicionando essas sondas, certo? Aqui tem um pequeno macete, né? A gente consegue com uma mão identificar o músculo e a outra segurar a sonda, né? Colocando aqui os eletrodos descartáveis. Ele tem essa parte de cola no entorno e no centro tem uma parte em gel. Coloco uma em cima da outra para posicionar melhor a sonda. Então, eu vou pedir para o meu paciente morder e eu consigo identificar melhor onde que é o músculo. Para a gente não errar no temporal, a gente cria uma linha imaginária da ponta do olho à ponta da orelha e aí eu posiciono no centro dessa linha imaginária o símbolo do rosto, né? Então eu vou posicionar nessa angulatura. Pode morder, Vinícius. Consigo identificar o músculo correto. Posicionar a segunda sonda, tá? Vamos fazer esse posicionamento da segunda sonda. As sondas são bem leves, tá? Elas têm em torno de 13 gramas, então é bem tranquila. Posiciono na frente do rosto para não errar qual é o músculo. Pode morder, Vinícius. Ok. Crio a linha imaginária e posiciono a sonda, certo? Ótimo. Agora a gente vai fazer o posicionamento das sondas dos masséteres, tá? O masséter é um músculo mais tranquilo da gente identificar, mas ele também tem um protocolo de posicionamento, né? Novamente coloco na frente do rosto do paciente, identifico que é o masséter do lado direito dele. Pode morder, Vinícius. Aqui a gente vai colocar sondas paralelas, certo? Então a gente vai posicionar de uma forma paralela as sondas bem no músculo do masséter. Pode morder? Ótimo. Esse é o posicionamento correto das sondas do Titan, certo? Vamos fazer o posicionamento agora da última sonda. Pode morder, Vinícius. Pode soltar. Aqui. Morde novamente. Ótimo. Perfeito. Estão posicionadas as sondas. Agora, a gente vai fazer o protocolo do Titan. Como que funciona? É um exame bastante prático. São 2 apertamentos de 5 segundos em força máxima. É importante que o paciente esteja olhando paralelo ao chão, né? Para que não tenha nenhum posicionamento errado da mandíbula. Então, o primeiro apertamento, a gente posiciona roletes de algodão, certo? São aqueles clássicos roletes de algodão. Vou pedir aqui para o Vinícius, pode pegar 2 desses roletes de algodão. Pode posicionar nos molares e premolares, evitando ali as guias caninas. E agora, ele vai realizar o apertamento de 5 segundos em força máxima. Ok, posicionamos os roletes de algodão nos molares e premolares, né? Evitando ali as guias caninas. E o Vinícius vai fazer o apertamento de 5 segundos em força máxima, olhando paralelo ao chão, certo? Esse primeiro exame a gente chama de calibração. Então, Vinícius, força máxima, pode morder, vai! Força, 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 força.
Ok, pode parar. Ok, finalizamos o primeiro apertamento, né? A parte da calibração. Já retiramos os roletes de algodão. O paciente vai repetir, mesmo apertamento, 5 segundos em força máxima, só que agora com o contato dos dentes, né? Ou seja, a gente vai entender aqui como é que os músculos trabalham com as interferências oclusais. Vinícius, mesmo 5 segundos em força máxima, pronto? Força. Força, 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 força. Ok, está concluído o exame e agora a gente já vai ter instantaneamente todos os dados, tá? É interessante ficar incentivando o paciente durante o apertamento para realmente que ele faça os 5 segundos completos em força máxima. Bom, vamos então fazer a análise do exame do Titan, certo? Como vocês podem ver, aqui tem o 69, que está em vermelho, e esse indicador é o índice global. Aqui a gente vai conseguir ter uma ideia como está o equilíbrio do nosso paciente, no aspecto oclusal e também muscular. Abaixo de 74, o paciente fica nessa condição vermelho, onde ele é considerado disfuncional. De 75 até 82, ele vai ficar numa fase em amarelo, onde ainda precisam pontos de melhoria. Acima de 83, sim, nosso paciente é considerado equilibrado por um aspecto oclusal e muscular e esse indicador vai até 100. Analisando a parte gráfica, tá? A gente consegue visualizar que temos o MM, que representa o masseter, certo? É aquele círculo rosa, e o TA, que é o temporal anterior, certo? Que é representado por aquele círculo azul. Indo aos indicadores, a gente tem ali o nome de cada um dos indicadores, né? Iniciando ali pelo POC temporal. Abaixo do nome, a gente tem o índice de normalidade, que todos os indicadores têm. No caso do POC, é de 83 até 100, certo? Essa é a faixa de normalidade desse indicador. Acima, a gente tem o percentual, que quando ele está abaixo da normalidade, ele vai ficar em vermelho, como é o exemplo. Acima, ele vai ficar em azul. Temos também, ao lado do percentual, o músculo, que é o que está sendo mais ativado. No caso desse exemplo, é o lado direito, representado pela letra D. O que a gente entende com isso? O POC temporal é o equilíbrio entre os lados dos temporais direito e esquerdo. Nesse caso, tem uma predominância do lado temporal direito, certo? Que é o mesmo exemplo do POC masseter, onde a gente tem esse mesmo percentual de equilíbrio, só muda o músculo avaliado, né? Aqui a gente está avaliando os masseteres, que aqui também tem a predominância do lado direito e também está abaixo da normalidade. Depois, a gente tem o indicador baricentro, que vai nos dar o panorama de equilíbrio entre os temporais e os masseteres. Aqui a gente consegue ter uma ideia se o nosso paciente tem mais contatos anteriores, isso significa que ele tem mais atividade temporal, ou mais contatos posteriores, que representa a maior atividade dos músculos masseteres. E aqui a normalidade dele é acima de 90%. Torção é o percentual de equilíbrio dos músculos cruzados, ou seja, se o paciente tem mais trabalho do temporal esquerdo e masseter direito, essa é a maior atividade dos músculos cruzados e isso gera uma torção no nosso paciente, que também a gente consegue visualizar pela parte gráfica, são aqueles círculos, né? Aquelas setinhas que a gente tem nos círculos indicam que o paciente tem essa torção. O impacto vai nos dizer a força da mordida do paciente. O que a gente procura? O 100%. É a força que o paciente exerceu na calibração. Ele repetindo esse apertamento com o contato dos dentes, ele nos dá o percentual, né? Ou seja, nosso paciente fez 53% de força do que ele fez no segundo apertamento, que é considerado impacto baixo. O que a gente busca é o 100%, como eu comentei, porque a normalidade é 15% a mais ou a menos do que isso. Impacto baixo ficou em vermelho, mas ele também pode ser um impacto mais alto, tá? A gente poderia ter ali 120, 140, são exemplos de paciente que tem um impacto alto. E por último, a simetria, que vai nos dizer o lado, né, de maior trabalho do nosso paciente, se é o lado direito ou esquerdo. Então é a soma do temporal e do masseter esquerdo com a soma do trabalho do temporal e masseter direito. Normalidade, o que a gente busca aqui é o zero. Parte negativa é o lado esquerdo, parte positiva o lado direito, né? Então essa é a avaliação do Titan. Bom, aqui a gente consegue visualizar quais pontos estão fora da normalidade, né? Um panorama geral, mas também colocar anotações. A gente pode escrever aqui todo um relatório para o nosso paciente. Se vocês olharem na parte de cima, a gente tem ali a data e a hora que foi realizado o exame, né? E tem depois como a gente fazer uma anotação, né? Colocar alguma informação que seja interessante. Por exemplo, esse foi o primeiro exame oclusal, ou até mesmo esse foi o paciente utilizando o teste oclusal com a placa. Então a gente consegue colocar essas anotações que são bem importantes para a gente dar seguimento e depois não se perder qual o exame foi realizado em quais condições.
Bom, aqui a gente vai ver então o gráfico de pizza. Como é que a gente consegue avaliar o tritium pela atividade muscular, né? A atividade dos músculos do paciente. O que a gente consegue visualizar aqui? A parte verde do gráfico representa o temporal direito, a parte azul, o temporal esquerdo. A parte rosa é representada pelo masseter direito e a parte roxa pelo masseter esquerdo. O que a gente procura aqui é 25% em cada um desses músculos. Aí a gente tem uma atividade muscular legal, isso que a gente tem que buscar. Depois a gente consegue ver também a intensidade de contração, né, que é outro gráfico bem interessante, que é o gráfico em barras, né? A barra que está completa representa 100%, né, e as outras são proporcionais. É interessante para a gente ver também uma questão de acréscimos oclusais. A gente tem outra possibilidade, que é a possibilidade de comparar exames. Então a gente clica ali no comparar, seleciona quais exames a gente quer avaliar, aqui é o limite máximo de 5, e a gente tem a possibilidade de visualizá-los lateralmente, mas também ver a timeline, né? A gente pode fazer uma avaliação, por exemplo, do começo ao fim do paciente e ver qual é a melhora percentual em cada um desses indicadores que o paciente teve. Esse relatório também pode ser exportado e encaminhado para o seu paciente. Nos círculos abaixo, a gente consegue fazer algumas outras possibilidades. Se eu quero fazer mais um exame com o meu paciente, só aqueles 5 segundos finais, eu clico nesse círculo com mais. Aí a gente vai fazer mais um exame com o Titan. No círculo abaixo, a gente consegue exportar o relatório em PDF, onde a gente consegue também ter algumas informações interessantes para escolher quais partes a gente quer exportar em PDF no nosso gráfico.